Bom, o terceiro passo. Agora que a gente já chegou até aqui, separamos os fatos de interpretação, entendemos melhor da literatura do tema, a gente trabalhou com as nossas perguntas de como, o que explica aqueles fenômenos que aconteceu, usando como qual e porquê, ou porquê, e agora a gente vai para o terceiro passo de uma pesquisa, que é entender, dar uma resposta a uma pergunta. E aí essa fica para vocês também. Qual é a resposta de uma pergunta científica? Que nome eu dou para a resposta de uma pergunta em um artigo científico? Os resultados? Ainda não. A hipótese? Legal, a hipótese. Que está conectado com os resultados, mas o nome que a gente dá para a pergunta mesmo é hipótese. Tudo bem? A hipótese é aquilo que a gente está propondo naquele nosso projeto de responder a pergunta que a gente levantou, com base em todos os fatos e interpretações que a gente observou e estudou. Tudo bem? Então, é isso, é a hipótese. E, gente, hipótese é o coração de qualquer trabalho. Um trabalho sem hipótese é um trabalho pobre. Trabalho que envolve conjunto de dados, tudo bem? Como eu falei, tem trabalhos que são descritivos, que eles estão avaliando outras coisas, eles não estão preocupados com variação. Mas qualquer trabalho cuja resposta de uma pergunta envolve alguma variação de conjuntos de dados, eles precisam ser comparados ou entendidos, interpretados, esse trabalho depende de uma hipótese. E se a hipótese não estiver cristalina no trabalho, a gente vai ver uma confusão da introdução à discussão e o trabalho vai perder a chance de ser lido e bastante citado. É o que a gente tem mais interesse como pesquisador, né? De produzir alguma coisa que seja relevante para uma discussão científica. Então, invista energia nesse passo tão fortemente quanto nos outros, de entender o que é uma hipótese e fazer uma boa hipótese. Bom, então, como é que a gente constrói uma hipótese? Vamos montar uma aqui. Para pensar nas hipóteses, a gente pode separá-las em dois conjuntos, que são as hipóteses prévias. Elas são criadas antes da coleta de dados. Antes de você iniciar a sua coleta, você já tem ela em mente. Ou ela pode ser uma hipótese acomodada. Essa sua hipótese ela é ajustada para o seu conjunto de dados depois que você já coletou eles. Então a diferença é que você pode fazer uma hipótese e coletar dados, ou você pode coletar dados e depois fazer a sua hipótese. Tudo bem? E tem uma diferença muito grande em qual caminho você segue aqui para a filosofia do seu trabalho, para entender o método científico que a gente está usando aqui, né, nesse tipo de trabalho, para o que você vai encontrar de resultado. Tudo bem? Então, eu vou contar uma história. Quem é da época aí do Castelo Rá-Tim-Bum, senta que lá vem a história, que os alunos de graduação já não entendem mais nada disso, né? Então, não dá nem para usar mais essas analogias. Mas vamos contar uma história. E uma história que foi proposta pelo Karl Popper, em um artigo famoso no final do século XX. Essa história do Karl Popper é a história dos cientistas sexto e do cientista lanterna. O que são esses cientistas? O que esses caras fazem? Bom, o cientista sexto é aquele que ele pega o cesto dele, conversa com o orientador e diz: orientador, eu tenho esse cesto aqui, que é o quanto eu consigo coletar. E aí o orientador diz: então, vai lá à noite para o campo e pega tudo que você achar pela frente. Então você leva o seu cesto para o campo, vai lá e sai catando tudo que você encontra pela frente e joga dentro do cesto. Depois você encheu o seu cesto, você não é capaz de coletar mais nada no campo, você volta para o laboratório junto com o seu orientador e você vai separar as coisas que você coletou para tentar buscar alguma coisa ali que seja capaz de encaixar em uma hipótese. Tudo bem? Esse é um tipo de abordagem. O outro tipo de abordagem são os cientistas lanterna. Esse cientista lanterna é aquele cara que sentou com o orientador dele, eles observaram algumas coisas no campo, fizeram todo esse processo aqui de observar fato, interpretação, estudar o fenômeno, fazer algumas perguntas e agora eles criaram uma hipótese. Temos uma hipótese, dado tudo que a gente observou, que parece ser mais coerente com os fatos e as interpretações. E responde bem essa nossa pergunta. Baseado nessa hipótese, eu quero que você vá lá no campo com essa lanterna e colete exatamente os dados que a gente precisa para testar essa nossa hipótese. E daí você vai lá com a sua lanterna, no campo à noite, ilumina as regiões que tem as informações que você precisa e traz exatamente aquilo
que vai ser útil para poder testar a sua hipótese. Qual é a diferença entre esses dois caras, entre o cientista sexto e o lanterna? O cientista sexto, ele gastou muita energia coletando, até que ele encheu o limite dele de coleta de dados. E ele, quando ele chegou no laboratório para triar esse material e entender com o orientador dele o que ele coletou, corre um risco muito grande de que aquelas informações que ele coletou não sejam capazes de ser acomodadas a nenhuma hipótese. Tudo bem? É arriscado que no final ele não enxergue padrão de nada e que aqueles dados não consigam explicar nada. E isso é um problema, que o aluno vai acabar perdendo um projeto de pesquisa. Mas pode ser também que ele descubra alguma coisa super relevante. Mas mesmo que ele descubra isso, tem uma boa parte do conjunto de dados que ele coletou e que exigiu muito esforço, tempo e energia, que ele vai acabar tendo que descartar, porque eles não contribuem para aqueles dados que ele vai usar para testar, para acomodar a hipótese que ele propôs depois que coletou os dados. Tudo bem? Já o cientista lanterna, não. Ele foi no campo, coletou os dados que ele precisava para poder testar aquela hipótese, e agora ele pode, no final, com sucesso, testar a hipótese, que era o que ele tinha pensado desde o início, e saber se aquela hipótese é coerente com os dados dele ou não. Aliás, é coerente com a literatura, com o que ele propôs de explicação na introdução ou não. E se não for, como o cientista lanterna não gastou tanta energia no campo, ele pode até voltar e fazer mais uma outra coleta, conseguir mais informações no campo, para enriquecer aquela pergunta ou testar alguma outra pergunta. Tudo bem? O cientista sexto já ocupou todo o tempo dele só com coleta de dados. Ele não tem mais tempo para nada. O cientista lanterna já administrou de maneira diferente. Ele gastou mais tempo entendendo o fenômeno, estudando a literatura, mas agora ele consegue coletar muito bem os dados que ele precisa para testar uma hipótese com sucesso e no final ter um bom projeto de pesquisa. Então eu sempre recomendo para os meus alunos que assumam a atitude de cientista lanterna, porque isso vai permitir que vocês sejam capazes de entender melhor o fenômeno que vocês estão estudando, de fazer um esforço, uma dedicação direcionada para dados que vão ser realmente úteis para o projeto de pesquisa de vocês, ao invés de simplesmente ficar desperdiçando tempo no campo, que poderia ser bem investido para entender melhor o sistema que você está estudando, para entender mais a literatura, entender mais métodos de análise estatísticas, métodos de coleta, de interpretação de dados. Tudo bem? Então essa é a diferença entre o cientista sexto e lanterna. E quando a gente olha para um artigo científico, tem mais coisas aqui que contam sobre por que o cientista lanterna ele traz algumas coisas boas, né? Traz mais benefícios para a carreira de um pesquisador do que o cientista sexto. O cientista lanterna é o cara que cria hipóteses prévias, né? Porque ele pensou na hipótese antes de ir lá no campo coletar os dados. Já o cientista sexto, ele cria hipóteses acomodadas, porque ele vai sempre ajustar a hipótese ao conjunto de dados que ele coletou. E quando a gente lê um artigo científico, o que acontece é isso aqui. A hipótese, ela não aparece lá nos resultados. Ela não aparece na discussão. A hipótese, ela aparece na introdução, muito antes de você coletar os dados. Então, mesmo o cientista que é sexto, que conseguiu com sucesso criar uma hipótese, usando uma parte dos dados que ele coletou, no final ele vai estar apresentando a hipótese dele para os leitores, né, como artigo científico, como se fosse uma hipótese prévia. Tudo bem? Então, filosoficamente, isso nem faz sentido. Isso viola a maneira como o próprio cientista conta a história de como ele pensou naquele trabalho. Então, eu sempre aconselho que você tente criar hipóteses prévias, né? Siga o caminho de um cientista lanterna. E como é que a gente monta a nossa hipótese? Agora que eu decidi, eu vou ser lanterna, vou seguir o primeiro e o segundo passo que a gente conversou até agora, e no terceiro eu vou montar uma hipótese antes de ir para o campo. A gente usa um formato, um método chamado método dedutivo. O Karl Popper adaptou ele, chamou de método hipotético dedutivo, e a gente mudou muito já esse método do modelo inicial que o Karl Popper propôs, tá? Então hoje o que a gente fala que é hipotético dedutivo hoje, não tem nada a ver com o Popper, ele diria que está errado até isso, hoje em dia, tudo bem? Mas a gente usa o método hipotético dedutivo. O que é uma dedução? Dedução é quando a gente tem premissas, como esse caso aqui, o gato tem asas, é a premissa 1, e a premissa 2 é quem tem asas voa. A conclusão obrigatória dessas minhas duas premissas é o gato voa. Tudo bem? É obrigatória. Então, se eu testo a minha hipótese
e eu descubro que gatos não voam, o que está errado ali? É a minha hipótese? A resposta é não. A hipótese não está errada porque a hipótese é uma conclusão das suas premissas. Então, o que está errado é uma das suas premissas, então eu volto nelas e investigo para ver qual delas tem algum problema de encaixar no meu conjunto de dados ou encaixar na literatura. Esse exemplo aqui é um exemplo muito simples que tem é um exemplo muito bobo para rapidamente mostrar como a gente rejeita uma hipótese pelo método hipotético dedutivo, tá? Porque gatos não têm asas, tudo bem? Eles não têm asas, como a gente define biologicamente, com função de voo. Então, gato não tem asa e a minha premissa não está errada. E isso me permite agora, depois de testar essa hipótese, voltar nessa premissa 1 e discutir lá na discussão do meu trabalho, dizer por que essa premissa não se ajusta muito bem no meu modelo de estudo e como eu poderia melhorar ela ou propor premissas alternativas para construir novas hipóteses. Então é assim que a gente faz uma discussão, é analisando as premissas das nossas hipóteses, depois que a gente testa a hipótese, tudo bem? Então, a premissa, ela pode vir de várias fontes diferentes, mas principalmente da sua observação do campo, de dados que você coletou, do fenômeno que você está descrevendo, mais a literatura, como a gente fez lá no nosso passo 1. E no final, quando a gente combina essas premissas, necessariamente a gente vai ter uma hipótese que ela em si não está errada, porque ela é verdade, desde que as premissas sejam verdadeiras, né? Com aquele conceito de verdade que eu falei no início, que é sempre passível de ser mudado. Rafael, Oi. antes de você passar o slide, eu queria só fazer uma pergunta. Só é possível montar uma hipótese com observações, como eu digo, por exemplo, o gato tem asas. Você poderia montar a hipótese baseada, o gato não tem asas, o gato não voa. Por exemplo, só baseado no que os organismos têm. Sim, claro, poderia sim. Você pode ajustar essas premissas aqui, pode ser qualquer informação que você queira inserir. Bem? Não, sim, mas eu queria saber se, por exemplo, eu posso montar uma hipótese baseada no que o organismo não tem, ou só tem que ser algo que ele tem? É melhor montar no que ele tem, preferencialmente. Eu não sei exatamente o modelo que você tem na cabeça, mas no final, se a sua hipótese ela for uma hipótese de ausência de... Exatamente, ausência de caráter, alguma coisa assim. Se ela for uma ausência de efeito, ausência de relação, talvez você não consiga testar só observando que não existiu o fenômeno. Para você dizer que aquilo não existiu por causa daquela condição que você está colocando na hipótese, daquela relação causal que você está observando, você precisa ter situações onde a hipótese explica o fenômeno e situações onde ela causa o fenômeno e situações que não causa. Por exemplo, se eu quero saber se a presença de pelos na aranha, pelos longos na aranha, torna ela mais atraente pelos no macho, torna ele mais atraente para a fêmea. Então, eu faço um experimento onde eu boto o macho de pelo longo e vejo se a fêmea é atraída ou não. E eu vejo que ela não é atraída, por exemplo. E aí eu tenho como dizer que fêmeas não são atraídas por pelos longos. Mas eu não sei se é o pelo em si que está causando essa não atração. Porque eu precisaria de um outro tratamento, onde eu teria aranhas com pelos curtos, para poder avaliar se a aranha é atraída mais por pelo curto do que pelo longo. Pode ser que no final ela seja mais atraída pelo curto, por exemplo, e aí o pelo, sim, é o que está causando a exigência da fêmea. Ela está rejeitando o macho de pelo longo, mas está sendo mais atraída por macho de pelo curto. Pode ser isso. Então, nesse caso, a minha relação causal faz sentido de ser avaliada, mas pode ser outra coisa. Pode ser que a aranha não seja atraída na mesma frequência para machos de pelo longo e pelo curto. Isso me diz que o pelo não é uma característica importante para a atração da fêmea. Tudo bem? Ótimo. Então, é preciso que eu tenha a situação onde pode ocorrer o fenômeno e pode não ocorrer, para eu criar uma hipótese de não ocorrência. Só testando o caso da não ocorrência não é uma hipótese consistente, ela é frágil. Professor? Pode falar, Fran. Veja só, eu fico pensando, será que, tipo, se eu vou numa mata e eu encontro lá... Ficou baixinho agora, eu não estou te ouvindo. Eu vou citar um exemplo.
se eu vou numa mata e eu encontro, vamos dizer, 3 tipos de tilânthias, né, que ocorrem em algumas espécies, mas só que tem uma determinada família que ela não ocorre, né? Mas só que eu não encontrei ainda essa informação que poderia me ajudar na literatura. Eu só observei, certo? E aí você falou, né, da questão das premissas e da hipótese. Aí eu fico pensando que, nesse caso particular, a observação e os meus objetivos seriam as principais fontes que eu teria para isso. Porque eu não encontrei até então, na literatura, alguma coisa que explique que as tilânthias não ocorrem em euforbiácea. Ocorre em todos os outros tipos, eu quero citar assim no bioma caatinga, mas só que eu não encontrei. Aí pronto, eu fiquei tipo, e agora? Será que que isso é normal? Eu que estou viajando? Ou então, deixa pra lá. Não consegui interpretar direito essa observação no campo. Perfeito, assim. Se você fez um bom trabalho de revisão da literatura e, de fato, ninguém comentou esse tipo de dado, ele não está disponível, você pode usar as suas observações sim. Isso é muito comum aqui na gente estar na região tropical, porque a gente encontra espécies que não tem nas regiões temperadas. A gente tem uma riqueza, uma biodiversidade muito ampla aqui. Então é muito comum a gente encontrar alguma coisa excepcional que está acontecendo aqui, mas não acontece em praticamente mais nenhum lugar do mundo. Ou ninguém nunca estudou aquele fenômeno que a gente está observando. E aí, para isso, você precisa ter parte na sua introdução, onde você constrói uma premissa com base nas suas observações. De que, você pode até escrever isso, que em experimentos prévios de campo, você observou, ou experimentos de laboratório, que as espécies daquela família não exibem, as espécies tais e tais daquela família, não exibem uma característica que é presente em outras na mesma área. Você pode fazer isso. Tudo bem? Foi por isso que eu destaquei aqui observação, que é uma observação científica, né? Não é uma observação do tipo, eu estava olhando ali, vi a planta, não tem, agora todas as plantas daquela família não tem. Calma, né? Ok, obrigada. Tem que argumentar muito bem na sua introdução, mas você pode fazer isso. Eu trabalho principalmente com aranhas e é super comum isso para mim, né? Então, uma coisa que a gente normalmente faz é publicar um primeiro trabalho de história natural, descrevendo alguns fenômenos das aranhas, daquela coisa que é importante para a premissa do meu trabalho de hipótese, e depois eu cito aquele artigo como referência para dar mais suporte para a minha hipótese. Se você não tem muito tempo, não dá para fazer isso, mas pode ser um capítulo, por exemplo, do seu mestrado, né? Que descreve muito bem a presença de pelo naqueles grupos, e aí o capítulo seguinte, ele testa uma hipótese assumindo aquela premissa do capítulo 1. É muito comum em doutorado a gente ver isso. Tem mais capítulos, né? Bom, então, eu construí aqui, baseado no nosso modelo de estudo, um exemplo, onde a gente tem fatos e uma pergunta, e a gente vai criar a nossa hipótese. Bom, então, o primeiro fato é que as moscas visitam flores com aranhas. Né? A gente viu que tem mosca em flor com aranha. O segundo fato é que aranhas encontradas nessas flores capturam e consomem as moscas. Então, se a gente observou aquele fenômeno um monte de vezes, 100 vezes, e a gente já testou essas coisas aqui, eu posso confiar muito bem nessas minhas explicações. E a pergunta é, qual é a relação da semelhança de coloração da aranha com da coloração entre a aranha e a flor com o sucesso de captura de moscas? Tudo bem? Então, a minha hipótese ela é que aranhas com coloração mais semelhante à coloração das flores têm maior sucesso de captura de presas. Veja que o que aconteceu aqui. Eu não apresentei minhas premissas ainda. Eu criei a hipótese diretamente depois de fazer a pergunta. E isso, gente, é muito comum, porque o nosso cérebro ele funciona de maneira dialética. A gente liga fenômenos e a combinação entre eles, a gente já propõe uma pergunta, uma resposta. Mas quando a gente está fazendo um artigo científico, a gente precisa dissecar de onde veio essa nossa hipótese, de onde ela veio. Então, a introdução de um trabalho, ele apresenta as premissas. Ele convence o leitor de que as minhas premissas elas têm consistência na literatura, têm consistência de dado empírico, para que o leitor possa confiar que a minha hipótese é a melhor explicação disponível para aquela pergunta. Então, o que normalmente a gente faz é propor a hipótese direto para a pergunta. E a gente tem que dar um passo para trás. A gente tem que pegar a nossa hipótese e agora dissecar
quais são as premissas dela. Então aqui, repetindo a hipótese, aranha com coloração mais semelhante à coloração das flores tem maior sucesso de captura de presas. Então o que é uma premissa aqui? A primeira delas é que aranhas mimetizam a reflexão de ultravioleta das flores. Tudo bem? Que é uma premissa que, como a gente viu lá no início, tem suporte da literatura. Então eu tenho bastante informação de pessoas que estudaram aranhas Tomisidae, publicaram trabalhos mostrando que elas, dentro dessa família, é muito comum que as aranhas imitem flores, na reflexão de ultravioleta. E a premissa 2 é que moscas não são capazes de diferenciar aranhas de flores, aranhas e flores. Tudo bem? Então, como a gente viu lá, tem outros trabalhos mostrando que moscas não têm uma percepção cognitiva muito boa para as aranhas da família Tomisidae que usam essa estratégia. Então, ao combinar essas duas premissas, eu construo uma hipótese. Tudo bem? Eu poderia colocar mais premissas, minha hipótese poderia ser mais complexa, mas isso dificulta a conexão entre elas. Então, normalmente, uma hipótese, ela tem duas premissas, e cada premissa dessa é um parágrafo da minha introdução. O primeiro parágrafo lá, eu dou uma base geral para o leitor entender o que é o mimetismo agressivo, que é muito comum como estratégia para capturar presas, mimetismo no geral, e daí eu apresento as minhas premissas e eu mostro evidências empíricas de outros artigos que publicaram estudos sobre essas premissas, para que o leitor confie na minha hipótese. Então, uma boa introdução de um artigo científico é aquela que o leitor já sabe qual é a sua hipótese antes de ler a sua hipótese. Porque lembrem-se, a hipótese ela é uma conclusão obrigatória das premissas. Então, se as premissas estão muito claras no texto, quando eu chego na hipótese, antes de chegar na hipótese, eu já sei o que é que os autores do trabalho vão propor de hipótese para aquele estudo. Então, sempre pensem em dissecar as premissas para apresentá-las na introdução.